Fala pessoal, aqui é Ricardo Andrade, advogado de família. Bem, nesse módulo 6 eu irei ensinar sobre revisão de alimentos para aumentar a pensão, tá? Eu irei ensinar como aumentar a pensão. O que é que justifica uma modificação de uma decisão de alimentos, tá? Para aumentar. O que é que vai conseguir convencer o juiz de que a pensão tem que ser mais alta? Quais são as condições financeiras que possam justificar esse aumento, né? Vamos a ela? Eu já falei sobre isso antes. Capacidade financeira do alimentante, necessidade da criança, certo? Dentro do que é razoável. O primeiro ponto é: a criança aumentou a necessidade dela? A escola que ela se encontra é mais cara? Ela adoeceu, está precisando de um plano de saúde melhor? O nível social que ela vive, o custo de vida que ela se encontra hoje é mais caro? Então, são essas situações que podem justificar ali a mudança do valor da pensão para cima. Agora, pode ocorrer da capacidade financeira do alimentante ter modificado. Acontece muito. Vou dar um exemplo, certo? O alimentante, na época, era assalariado. E, diante daquela situação financeira, o juiz disse, olha, 20% de um salário mínimo, né? Aí o cara percebeu que dava para melhorar, decidiu ser autônomo e virou empresário. Está ganhando, ao invés de R$1.000 por mês, está ganhando 20 mil. Só que o juiz não fez previsão na sentença de que a capacidade financeira dele fosse alcançada pela mesma percentagem. Só deixou lá por escrito 20% de um salário mínimo. Ou então 20%, às vezes diz até o valor, 200. Aí que prejudica, porque passa anos, né? E o salário mínimo sempre aumentando, sempre tendo uma atualização e ficou os 200 fixos. Eu peguei um caso, pasmem, de R$50. 50 reais, estava escrito R$50, porque ele tinha 3 crianças, ou era 2, aí fizeram a divisão, deu 50 para cada uma, e a criança dela permaneceu sendo menor de idade, tudo ficou velho, crescido, de maior, e ela ganhando R$50. E o camarada não teve a decência de corrigir a situação. Fora que ele não estava ganhando mais somente um salário mínimo. Entendeu? Ele tinha virar também um autônomo e tinha um comérciozinho. Então, tem que ter pena de fazer revisão? Não tem que ter pena. Tem que ter pena do seu filho que está com o futuro prejudicado. Entendeu? Então, o que modifica a situação de forma a convencer o juiz de aumentar a pensão? Necessidade da criança quando ela aumenta, capacidade financeira do alimentante quando ela aumenta, certo? E existem situações também que não aumentou ali a capacidade financeira do alimentante, mas também não aumentou a necessidade da criança, mas a mãe ali achou que está injusto, está abaixo do que era para ser, também cabe uma revisão, entendeu? Porque se a mãe, que é para defender ali os interesses da criança, se calar, quem é que vai defender a criança? Então a mãe tem que tomar uma atitude, porque dá para perceber quando a coisa está injusta, tá? Agora que você sabe que o número mágico no módulo anterior é 30%, e foi decidido lá que ele deveria pagar 10% da capacidade financeira dele, a necessidade da criança não alterou, mas a capacidade também não alterou.
Só que a decisão parece que não está justa. Pode ocorrer, tá? Alguma coisa no momento ali ofuscou a visão do juiz e ele decidiu uma coisa que você percebe que não está boa. Então, qual é o remédio? Uma revisão, uma revisão. Às vezes, a decisão não prevê um reajuste, não prevê uma atualização. Então, o que mais pode ocorrer na decisão? Anualmente, eu costumo sempre colocar agregado ao salário mínimo. Já para quando ele aumentar, aumenta de pronto a pensão alimentícia. Mas o juiz às vezes deixa o valor fixo, como eu comentei já, certo? E às vezes ele até coloca um valor que não prevê quando a pessoa deixa de estar desempregado ou empregado, porque hoje em dia não é mais vantajoso ser empregado de alguém se você pode ser o dono do próprio nariz. Então, a decisão ela não está atualizada a essa situação que o Brasil vive, que foi uma época de crise que a população resolveu montar o próprio negócio. Então, a decisão está desatualizada. Muitas decisões estão assim, desatualizadas, e você se vê convivendo com aquela situação. Então, o que é que tem que ser feito? Procura um advogado e faz uma revisão, tá? Coloque aí os direitos das suas crianças em pauta e brigue pelo que é certo, tá bom? O desafio do módulo é você provar aí, comentar comigo as situações modificantes que justificam o aumento da pensão. Se é a necessidade da criança, ela adoeceu, ou então o alimentante foi promovido na empresa, mudou de empresa e foi promovido, mudou do endereço da empresa para descontar em folha. Então, esse tipo de coisa que você percebe que modificou e dá cabimento aí a um aumento da pensão alimentícia, você já percebeu, organizou a coisa. Então, faça isso. Se você não fez, faça. Esse é o momento. Deixe bem organizado, em lista, um atrás do outro. Esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, tá? Então, o que é que eu estou te ensinando a fazer? Uma ação de revisão. Então, o juiz precisa de ter clareza nas informações? Precisa. Então, você já vai deixar mastigado. É um termo que a gente utiliza aqui. Você já vai deixar pronto para ele decidir em cima das informações que você vai passar. Tem juiz que eu faço uma peça tão bem feita que ele, de olho, ele já diz, sem conciliação. Já dá a tutela de urgência, já vai para instrução e julgamento. Não perde tempo com uma tentativa que ele já sabe que o alimentante não vai concordar, já percebe que a criança está sendo prejudicada e já decide para que haja ali uma audiência de instrução e julgamento para ele já dar a decisão definitiva. Então, tem situações que é isso que ocorre, entendeu? Então, você tem que trabalhar em equipe comigo ou com o seu advogado local, deixando as informações bem fáceis assim. O que justifica a revisão de alimento para aumentar é isso, aquilo, tá? Entendeu? Deixa bem organizado, comenta comigo no grupo ou no direct, tá? Se você não tiver, como direi, não quiser deixar pública a sua resposta no grupo, para todos terem acesso, manda direct para mim, que aí eu vou dizer, olha, tá certo, tá faltando isso aqui pode ser maior, hein? Eu vou dar esses toques, tá? Quem é minha aluna tem direito a esse tipo de informação e eu não vou deixar você sem saber como agir, tá bom? Conte comigo e até o próximo
módulo, até o próximo curso. Valeu!